Jesus. Agradecemos, Senhor, essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno dos ensinamentos trazidos pelo nosso Chico Xavier, pela psicografia dele, essas informações tão importantes, Senhor, do mundo espiritual, do nosso irmão André Luiz, que possamos, Senhor, estarmos atentos aos ensinamentos, que possamos estudar e aprender, Senhor, colocar em prática todas essas lições tão importantes para convivermos com o mundo espiritual, Senhor, e estarmos vivendo com ele. Agradecemos, pedimos por todos que participam dessa reunião, que hoje não estão presentes, que possam estar também sob sua proteção. Muito obrigada. Então, pode começar a leitura. Vamos lá. Livros Mensageiros, capítulo 25, Efeitos da Oração. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então vai. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo. Agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro da forma variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então, pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam como sonâmbulos, prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe como loucos que acordassem de súbito e dispararam a correr, espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los.
E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Continuamos silenciosos, mais alguns minutos, e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismalha declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias ninguém se levantava. Anicerto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar nos círculos dos encarnados. Não há prece sem resposta. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus, sobre os que oram nesta tarefa benditas, fluem das esferas mais altas os elementos, força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida contagiados no nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Até aqui alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão da prece? Faz que é do coração, você faz assim com aquele sentimento, né? Você é atendido imediatamente, né? Mas isso aí tem uma... Por mais que a nossa prece seja do coração, isso tem uma avaliação, né? Porque ele diz, não há prece sem resposta. Quando é essa resposta não é o que nós desejamos, isso já é uma resposta. Né? Então, não há prece sem resposta. E eu, quando estava lendo isso aqui, essa questão de não há prece sem resposta, eu me lembrei de um livro do André chamado Entre a Terra e o Céu, que é o 8º livro dele. Eu lembrei também. Você lembrou? Que essa obra já abre com uma prece. É uma prece de uma menina, né, de uma mocinha, de uma jovem, que faz a prece endereçada à mãe dela, que já está no plano espiritual, e essa prece vai
para Nosso Lar. Aí o instrutor diz que é a prece refratada, porque no caso a mãe dessa menina estava obsidiando a segunda esposa. E essa menina tinha ligação com o plano espiritual, Nosso Lar. Então, a prece refratada é uma prece que ela é realizada em alta, em elevada frequência. Mas ela se desvia para as esferas superiores, porque ela não consegue ser ouvida e sentida pelo alvo dessa prece. No caso, a mãe da menina, que ela não tinha a menor condição de atender essa prece, porque ela estava na posição de receber a prece. Então, às vezes, a pessoa se ilude fazendo prece para desencarnado, achando, meu pai era uma pessoa muito boa, minha mãe, minha avó. Mas, às vezes, essa pessoa, não é porque ela está desencarnada no plano espiritual, que ela já atua. Então, essas preces, como ela diz, que rompem, né, de elevada frequência, eles chamam de prece vertical, vai direto aos planos superiores, elas são imediatamente atendidas. E foi. Tanto que a espiritualidade movimentou uma equipe para ajudar esse núcleo familiar, lembrando que a espiritualidade nunca ajuda só um grupo, porque pode ler nas obras do André, a coisa se estende, porque senão seria exclusivismo, né? Então não há. Então essa prece, através dessa prece, há uma ajuda assim, que alcança vários grupos ligados a essa família. E é um livro muito interessante do André, mas você tem que lê-lo com o caderninho do lado, porque ele vai falando o nome da personagem e desdobra para encarnações anteriores. Aí, se você não tiver uma anotação, fizer um mapa, você se perde, porque estão tudo interligados, os personagens desse livro. Então, quem quiser dar uma olhada, é muito interessante. Mas alguém quer falar? Então, vamos continuar. Não, olha só, eu achei interessante essa parte aqui que ele fala que os dois levantaram, mas por causa dessa prece. Aí, será que o motivo aí foi o despertar, mas não foi um despertar sadio, um despertar consciente? Não foi nada consciente. Esses dois ele vai explicar mais à frente. São irmãos que já estavam recebendo um tratamento, mas nem todos recebem o mesmo tratamento. Você lembra que no começo ele fala? Que alguns recebem alimento e passe, outros recebem água magnetizada, outros recebem tratamento do sopro. Esses irmãos já estavam recebendo um tratamento mais específico e despertaram. Como sonâmbulos que despertam como nós, quando acordamos de um pesadelo que não sabemos, demoramos um tempo para nos localizarmos, se estamos no quarto, aí a gente até fala, ai meu Deus, eu estava sonhando. Então, esses irmãos também estão assim, tanto que eles saem correndo, numa carreira desabalada, né? Ok. Tá? Vamos continuar, então. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e colaboração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos.
Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelam aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam dessa lição. Façamos todos o bem sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre e em toda a parte, mas não estacionemos na exigência de resultado. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade, e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Gente, que coisa linda, né? Quer dizer que não adianta, cada um tem o seu tempo, o seu momento certo para melhorar, né? Muito, muito bonito essa parte. Continua? Alguém quer falar alguma coisa sobre... Eu gostei muito desse parágrafo anterior, que ele fala que todos os nossos desejos, não é que não. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Eu me lembrei do livro Memórias de um Suicida, logo no início, quando fala das furnas, das cavernas. Porque quem olha à primeira vista, a sensação que se tem é que ali é um pandemônio, que é uma desordem, que os irmãos estão desamparados. Cadê o socorro divino? Só que quando a gente vai avançando na leitura, a gente percebe, e nos é dito, que cada irmão daquele está catalogado, que eles reúnem os irmãos nas furnas e nas cavernas de acordo com o tipo de suicídio, que quando o companheiro está pronto, quando já se gastou o fluido vital, porque o suicida desencarna com uma bagagem de fluido vital.
eles são recolhidos. Não adianta pegar uma pessoa que ainda não está preparada e jogar ela numa situação que ela não está pronta. Até para ajudar, eu sempre digo isso, uma das coisas mais difíceis é fazer caridade, que até para ajudar, nós temos que perceber. O André e o Vicente estão tendo um curso de instrução ao auxílio, para auxiliar, para aprender a auxiliar. Porque, às vezes, o nosso afã de auxiliar acaba prejudicando o companheiro. Então, ele vai, no final, dizendo essa questão da semente. Quem lida com planta, quem que semeia também, né, sabe disso. Às vezes, você compra um saquinho de semente e poucas vão germinar. Ah, é que estava ruim? Não. Está aqui, tudo obedece uma ordem. Ele diz aqui, né, reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus, mas a gente deve continuar semeando. Uma hora vai frutificar, vai florescer, porque o solo tem que estar bom. Tem vários fatores, o solo, o clima, o pH da terra. Estou falando assim no sentido figurado, é a mesma coisa nós. Nós também precisamos de todas essas questões, às vezes, para florescer. Às vezes a pessoa diz assim, eu deveria ter encontrado a doutrina quando eu tinha 18 anos, 20 anos, 30 anos, vim encontrar agora no final da minha encarnação. Se tivesse encontrado antes, provavelmente não teria enxergado, porque não era o momento. Então, sempre tem um momento, né? Tudo tem um tempo no trabalho de Deus. Mais alguém quer falar? Não? Então, vamos ouvindo os servidores. Então, vamos lá. Ouvindo os servidores. Notei que o trabalho do posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha respondia a servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal. Embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador, Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao nosso orientador para ouvir o esclarecimento prestado àqueles numerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Nesse momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso. Atendi o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma cidade por motivo de sua cidade. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo, comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na
qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui podemos realizar certas medidas em benefício deles, com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir, no mais perto, os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É enfermidade no coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu e, de fato, sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações, presentemente, são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a franqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? E revelando o enorme anseio d'alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita de amparo deles. Estimaria pedir-lhe esses auxílios para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fosse tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar, muito lúcido, o desejo sincero de atender, e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe.
mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficaram separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinho por vezes a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Entretanto, que fazer senão pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente envolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados, em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos. É uma pergunta, peraí, gente. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio de seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue que, por agora, não o sinto com bastante preparo a tudo. Só um instantinho, gente, me perdi. A tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à espera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos, mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar a seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que havia abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam como pássaros aprisionados pelo vício das tentações. Eu gostaria de fazer uma pergunta, por favor. Por favor. Pois não, pode falar. Desculpe interromper a leitura. Sim, nesse caso, não seria uma questão perfeitamente... Como é que eu vou dizer? Me fugiu o termo. Oh, meu Deus, fugiu o termo. Como é que eu vou dizer? Normal, vamos dizer assim. Não é normal o termo que eu queria, não. Eu queria buscar um outro termo. Mas normal que, por exemplo, eu amo minha esposa, amo meus filhos, desencarnei, fui para outro plano. Graças a Deus, ao trabalho, consegui progredir um pouco, voltei para visitá-los e acabei apiedando de tudo e acabei agarrado novamente àquela questão do ciclo. Seria uma coisa normal. Esses companheiros não deviam ter um auxílio ou alguém acompanhando para que pudesse chamar a atenção de que isso estaria acontecendo? Ou isso aconteceu e eu é que não consegui acompanhar a leitura? Desculpem a interrupção. No caso, esses irmãos já foram com certo preparo, é como se fosse um teste. Lembrei do próprio André. O André não foi a nosso lar assim que ele chegou, porque no filme não mostra, faz um recorte. Mas demorou um tempo. O André teve um tempo de adaptação ao plano espiritual.
começou uma aprendizagem, começou a trabalhar em nosso lar para poder conseguir essa oportunidade de ir na sua residência. E André não tinha o título de cidadão de nosso lar, ele estava ali albergado. Quando ele vem, ele tem toda uma instrução, ele vem acompanhado, mas entra na sua casa sozinho. Uma semana também que foi dada essa licença. Quando André entra em casa, a primeira coisa que ele percebe é que o quadro, com a sua foto, sua pintura, seu retrato, né, não está mais na parede. E ele, se eu me lembro bem, pega uma conversa da mãe com a filha, que ela se lembra, ela sente a presença, é a única filha que sente a presença do pai. Sente a presença dele, começa a lembrar do pai, vai conversar com a mãe e ela proíbe que se toque o nome. Ele já começou a estranhar tudo aquilo. Até que, num certo momento, ele vê um bonitão na cama dele, que é o segundo esposo dela. E ele fica 3 dias em choque, sentado numa poltrona. Ele poderia ter se deixado envolver por esse sentimento e ficar preso ali. Só que ele não fica, acontece outras situações, ele não fica. Mas nós temos que lembrar o seguinte, os vínculos familiares são os que mais nos perturbam no plano espiritual. Então, esse sentimentalismo, claro que é natural sentir, André sentiu, mas ele, em certo momento, ele percebeu que aquela família não é dele, que a esposa não é dele, que os filhos não são dele. Ele está temporariamente, todos nós, estamos temporariamente cumprindo esse papel, né, de esposa, mas, na verdade, nós somos todos irmãos. Olha, eu vou confessar uma coisa à senhora. Se eu desencarnasse agora, nesse momento, você ficaria preso na sua casa. O meu estado de inferioridade é tal que eu ficaria, se eu vi com uma das minhas filhas em estado de sofrimento ou de penúria, você se perturbaria. Minha esposa, eu não conseguiria me desligar disso. Você se perturbaria. Como tenho dificuldade hoje. Vou te trazer um outro exemplo. No livro Sexo e... deixa eu pegar aqui o nome, que eu sempre esqueço o nome, eu sempre confundo. Acho que é Sexo e Destino. Sexo e Destino, de André Luiz. Há uma situação lá, não vou contar o livro todo, que há um instrutor mais avançado, um homem de preparo, um homem com vários requisitos, né, no bem, de trabalho no bem, que ele se perturba todinho com uma situação familiar, a ponto de dar um soco no genro. Ele, desencarnado, dá um soco no genro encarnado. Quando ele sabe que a filha está morrendo de câncer, ele vai visitar a filha e acompanha o genro, e o genro vai para um não sei se era um prostíbulo ou se era uma casa uma boate. Ele se desequilibra completamente. Isso é uma pessoa com preparo. Se perturba completamente. É necessário que um outro espírito venha e chame a atenção dele. Ele se perturba completamente. Então, essas ligações nos perturbam. Por isso que, no plano espiritual, um dos elos que nós temos mais dificuldade de cortar, vamos dizer assim, cortar entre aspas, mas de nos desprendermos, são as nossas relações familiares. São o que mais nos perturbam. Por isso que nós não temos, nós não voltamos ao nosso lar, à nossa casa, assim que desencarnamos. Porque tanto nós poderíamos perturbar os outros, nossos entes queridos, como eles também nos perturbam. Então, há necessidade disso. Oi. Ah, sim. Não. Por isso que, às vezes, o espírito é adormecido. O espírito é adormecido, porque nós não temos condição de auxiliar. Isso nos perturba no plano espiritual, nos perturba muito. Então, certas notícias nós não temos. Você vê que ele não ficou sabendo por ele mesmo. Foi um emissário que foi na casa dele, pegou as notícias e trouxe. E posso te garantir, não está escrito aqui. Não está escrito aqui. Se a situação estivesse muito complicada, seria dada essa notícia para ele com muito cuidado. Porque esse irmão está perturbado, ele está convalescente. Ele está em convalescência. Então,
Você vê que tem todo o cuidado de Alfredo alertando ele. E ele diz de 2 irmãos que se perturbaram e foram lá. Esses irmãos não foram sem preparo. Mas a gente acaba se envolvendo. Por isso que eu disse que é difícil auxiliar. Porque o médico cuida do doente, mas ele não deita na cama do doente. O médico precisa ter um certo distanciamento, porque senão ele não vai conseguir auxiliar. Se ele se deixar, não estou dizendo que ele tem que não ter emoções, ser frio, mas ele não pode se deixar, por exemplo, abalar. Ele precisa fazer um procedimento com o doente que é doloroso. E o doente começa a chorar. Já pensou se ele para e começa a chorar também? Vou trazer um outro exemplo. Há bastante tempo, uns tempo atrás, quando eu ainda participava da reunião mediúnica de sábado, eu não tenho evidência, mas eu vi um companheiro se arrastando no chão e colocar a mão no meu tornozelo, mas num estado assim muito doloroso. Eu comecei a me emocionar com a situação do companheiro. E escutei na minha consciência, sei lá, na minha mente, melhor dizendo. Quem carrega a maca não pode perder tempo chorando. Parece uma frase grosseira, mas não é. Imagina se a pessoa que vai auxiliar numa estrada, houve um acidente terrível, os médicos comecem a chorar e não... Entendeu? Isso tudo nos emociona, nos prejudica. Nós ainda não temos esse estofo para auxiliar sem nos envolvermos. Por isso que é bom nós estarmos juntos com os nossos entes queridos, amá-los, mas não estarmos presos a esses irmãos. Porque uma hora para outra, tanto nós poderemos partir, como eles também. Não estou dizendo que eu já estou nessa fase, certo? Não estou dizendo isso, porque também tenho meus apegos. Mas a gente já tem que começar a ir trabalhando em relação a isso. Porque como é que a gente vai auxiliar se nós estamos em estado de perturbação? Nós nem poderemos visitar a nossa casa. No livro Nosso Lar, mostra André Luiz chegando vitorioso. Aparece assim a porta de nosso lar se abrindo, aí os irmãos recebendo o André como um vitorioso, porque ele veio e não se perturbou, quer dizer, se perturbou em parte, mas não se perturbou totalmente. Conseguiu auxiliar o companheiro, começou a olhar a esposa como irmã, aos filhos que não são nossos, como ele diz aqui, são filhos de Deus, porque nós somos todos irmãos. Isso precisa ser trabalhado. Nós espíritas não trabalhamos muito isso, essa questão dos apegos, porque nós somos muito mais apegados aos nossos entes queridos do que aos bens materiais. Os bens materiais a gente até, né, com algum sacrifício, mas consegue. Agora, os nossos entes queridos, não. Espero ter respondido. Vamos mudar, Lívia? Então, vamos. Tá. Também eles estão desencarnados. Você vê... desencarnar, né? É uma troca, né? Você vê que o companheiro fala para o Alfredo que ele não consegue descansar, porque, na verdade, não é dormir, né? Dormir é uma... E quando a gente chegar lá, a gente vai ter um período de adaptação. Imagina você no emprego, no período de adaptação, toda hora alguém te ligando, olha, aqui está tudo difícil, olha, volta. A gente não tem condição. Eu queria fazer uma pergunta. Gostaria que vocês fossem bem sinceros. Não precisa responder falando, não. Mentalmente só. Se nós desencarnássemos agora, tá? Nós desencarnássemos agora. Para onde vocês iriam? Vocês voltariam para casa ou vocês iriam para o centro espírita? Eu tenho certeza que eu vou para a escola. Não. Eu, hein? Escola. Socorro. Nem botei escola como alternativa. Nem eu como alternativa. Não. Sinceramente, eu estava pensando sobre isso, gente. A opção é vou pagar para nossa casa, ou para casa ou para o centro espírita. Não botei escola. A opção são duas. Na minha vida é escola, casa e centro espírita. Aí são os 3 lugares. Eu vou ser sincera, se abrisse a porta para mim, eu ia para o centro espírita.
Gente, eu viria para Ouviu? minha casa. Eu fico falando Eu para todo viria pra minha mundo, casa. ó, hora gostava de radiante, manda eu para lá. Não, eu viria para casa, porque é o lugar que eu tenho, onde Rita, viria para casa, porque eu nem ia lembrar de centro espírita. A gente vai estar, de repente, num estado de perturbação. Qual é o lugar seguro? Casa. Isso, né? É. Ai, como gosto de movimento. Ô, Rita, eu gosto de movimento. Tem um Tá, caso, A Lúcia iria um para caso de uma Alcântara. A Lúcia iria para Alcântara. Ana Lúcia, Alcântara. Deus me livre. Eu não ia não, porque ela não tem dinheiro para gastar nas lojas. um caso de uma moça, uma senhora que gostava muito da aula. Eu tive desdobramentos há muitos anos que ela morreu até assassinada, e ela voltou para casa e continuou dando aula. Eu nem tive um desdobramento encontrando com esse espírito, né? Ela é professora, ela estava dando aula na casa dela, por função de criança. Eu achei assim, muito interessante, porque ela retornou para casa e voltou a continuar fazendo a tarefa que ela muito gostava, de dar aula. E ela estava dando aula. Aí terminou o sonho assim, entendeu? Eu achei muito interessante Mas Sabe que eu lembrei brincadeira. agora? esse Falando encontro com sério essa agora, cultura. nós precisamos trabalhar isso. Que sejam laços amorosos e fraternos, mas não nós. Para que nem fiquemos presos, nem prendamos o outro. Começar esse olhar de irmão, que amanhã nós não podemos não estar mais aqui, que eles precisam seguir a jornada. Por aí vai, né? Porque é uma dificuldade deixar para os dois lados. Deixar seguir os que se foram, a evolução continua, a caminhada continua, e deixar ficar bem também no plano espiritual. Porque amanhã isso tudo muda. Nós não reencarnamos sempre juntos. Amanhã um ente querido meu, um amor meu do passado, vai reencarnar em outra família. Chega muita pessoas. Quais são os maiores problemas na reunião mediúnica? São as nossas encrencas na família que estão mal resolvidas. Nossos amores do passado. Pessoas que têm amores de tal forma que prendem, que não quer que o outro tenha. Às vezes vai reencarnar um amor meu do passado, vai reencarnar com outra esposa, vai ter outro marido, vai ter. E como é que fica? A mesmo de agora, né? Como é que fica? Como é que nós vamos ficar? Não são nossos, são de Deus, né? E a gente quer que seja nosso. Não são nossos. Estamos juntos. Rita, essa situação mesmo, a gente já, né, estuda a doutrina há um tempo, a gente sabe que a gente é um espírito, né? A gente sabe que esses vínculos de amor, conforme a gente vai encarnando, né? Vai aumentando, enfim. Mas ainda é difícil você vivenciar isso aí realmente como espírito. Eu sou um espírito, meus filhos não são meus, são de Deus, né? Que a minha maior preocupação são os meus filhos. Então, meus filhos são de Deus, não são meus, né? O certo seria a gente seguir, né, em frente para a casa espírita, ou se alguém viesse nos socorrer, enfim. Mas mesmo sabendo que somos espíritos, que os filhos não são nossos, são espíritos também. Mas é uma pergunta que você fez muito difícil, né? Muito difícil. Uma vez, o João falou comigo, e eu estava falando com ele, falou, João, a minha maior preocupação, que eu durmo e acordo todo dia, é pensar como que vai ser quando eu desencarnar e deixar meu filho aqui na Terra, né? Aí João virou para mim e falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, você pensa da seguinte forma, você é mãe, está encarnada, você e você está no trabalho. Você deixa alguém cuidando do seu filho. Você não fica 24 horas com o seu filho. Eu falei, realmente não fico. Fica com a minha mãe, fica com a companheira que cuida dele, enfim.
Mas se você desencarnar, você pode ter a possibilidade de cuidar dele no plano espiritual. E intuir as pessoas que estiverem ao redor dele, de ajudá-lo, de cuidar dele com amor, com carinho. Aí isso me deu um certo conforto. E de pensar dessa forma. É fácil? Não é. Não é fácil. Porque o vínculo que a gente tem é muito forte. Principalmente com os filhos, né? É muito forte. Mas aí eu fico pensando, realmente, eu estou trabalhando, eu não estou vendo como é que ele está, mas eu sei que minha mãe está lá, a menina está lá cuidando dele, qualquer coisa que acontecer vai me dar um telefonema, vai falar alguma coisa. Mas aí ele falou, não, mas se você desencarnar, você vai poder, de repente, vai ter essa outra permissão, né? Do plano espiritual, você tá 24 horas ao lado dele, acompanhando, ajudando, intuindo as pessoas a cuidarem dele, mas que é extremamente difícil. É uma situação dessa, eu acho que não é muito fácil, não. Não é nada fácil. Esse desligamento aí. Não é nada fácil. É um exercício que nós temos que fazer, até para auxiliá-lo, porque, por exemplo, se você, não vou dar seu exemplo, não. Se uma mãe, numa mesma situação sua, desencarna pegada, como é que ela vai auxiliar? Que aí ela vai ser mais um entrave, um prejuízo, do que um auxiliar. Por isso que é sempre bom a gente exercitar isso. Não são meus, estão comigo, temporariamente comigo. Eu tenho especiais na minha sala, sempre tenho. Então, quando tive um que era muito dependente, e era uma criança autista que você podia pegar e levar para qualquer lado, eu fiquei colada com esse menino, eu só entregava ele na mão do pai. E eu fiquei numa tal situação que eu não deixava nem ele no banheiro sozinho. Aí eu falei, entendi, Senhor, por que eu não posso ter um filho especial? Porque eu ia sufocar essa criança. E a mãe do especial tem que dar liberdade, dar ferramentas, autonomia para esse espírito. Ele tem que ter autonomia. Eu falei, entendi, Senhor. Aí eu comecei a dar autonomia, mas mesmo assim, não era meu filho, imagine se fosse. Não tinha parentesco nenhum com essa criança, imagine se fosse. Quando ele foi para outra turma, para outra professora, eu falei com a outra professora que era isso, que era aquilo, porque a minha preocupação era o banheiro, porque qualquer um podia levar ele. Ele estudava como crianças maiores. Você pegava ele pela mão, levava ele em qualquer canto. Eu falei, meu Deus do céu, ficava aquela aflição. Então, imagina se eu sou mãe de um especial. Seria um horror. Seria um horror. Eu ia prejudicar esse espírito, sim, por conta disso. Porque até para a gente amar, a gente tem que amar com cautela, porque senão a gente sufoca o outro, abafa, a planta não cresce, a gente sufoca. Então, essas relações são muito difíceis, são apegos. Agora, a gente esquece que a gente já teve outros filhos, né? Outros espíritos já passaram pela nossa mão. Nós já fomos esposas e esposo e tivemos em outros papéis de quantos espíritos? Nossa. Que nós fomos profundamente apegados, assim, e hoje nós não lembramos mais. Né? E quantos irmãos nós não prejudicamos também por esse amor excessivo, a ponto até, às vezes, de matar o outro? Então, essas relações são difíceis, elas precisam ser trabalhadas a nosso benefício, em benefício do outro também. Amar sem prender. Mas é fácil? Mas não é mesmo. O que o Cláudio estava falando é muito real. É muito real. Provavelmente, nós nem teremos condição de vir, porque nós vamos estar apegados. Às vezes não é mais o filho, porque o filho cresceu lá, mas é o neto, que é um amor nosso do passado, caro ao nosso coração. A gente não sabe, né? É uma situação... Mas a gente precisa trabalhar isso. A pandemia trouxe isso para nós. Veio chacoalhar todos nós e dizer, olha, você pode ir de um momento para outro, você está preparado? Suas coisas estão organizadas? Sua bagagem está mais ou menos pronta? O que você vai levar? Bem, isso aí eu me preocupo muito. Assim, as coisas que, assim, materiais, no caso, vamos dizer assim, né? Tudo que eu
eu podia organizar, eu já deixei tudo assim, organizado, tudo, porque eu acho que eu vou morrer a qualquer momento. Então, pelo menos as coisas materiais já está tudo certinho. Eu me preocupo muito de deixar tudo certo para Amanda não ter nenhum problema, não ter nada que se preocupar, entendeu? Tudo ela sabe, tudo ela. Eu me preocupo tanto que eu vou morrer daqui a pouco. E aí eu falo com ela, olha, você, quando eu desencarnar, você bota a câmera na casa inteira. Você bota até no banheiro. Porque, por exemplo, o Carlos Alberto, ele vai para a escola, mas vai de fralda. Eu não deixo ninguém levar ele para o banheiro. Eu tenho morro de medo. Então, porque ele já teve uma vez numa escola que o coleguinha da escola botou a mão no órgão genital dele. Isso foi um trelelê que você não tem noção, entendeu? Não vou ser falsa, não vou ser hipócrita e vou falar o que eu... Não, e a gente não vai fingir uma espiritualidade que nós ainda não temos. Não, eu não tenho. E hoje eu vou te falar muito, vou ser muito honesta com quem está ouvindo aí, podem me criticar, enfim, julgar. Também não estou preocupada com o julgamento de ninguém. Mas hoje eu penso, sinceramente, de coração, e quando eu posso, eu peço mesmo, Senhor, deixa ele ir na minha frente, sabe? Quando a gente estiver velhinho, mais velho, né? Pelo amor de Deus, me dá essa bênção, me dá esse presente. Eu não sei, eu não sou merecedora de nada nesse mundo, não. Porque a gente, infelizmente, a gente tem erros, né? Mas se ele fosse na minha frente, eu acho que eu desencarnaria bem mais tranquila, sinceramente. Mesmo sabendo de tudo isso aí que a gente estuda, né? Toda a literatura espírita, os livros e tal, mas se me perguntassem, o que você prefere? Eu falei, olha, eu prefiro que ele vá na minha frente. Porque aí eu já sei que ele foi amparado, porque ele cumpriu aqui nessa encarnação, como ele não tem discernimento das coisas, né? Ele não erra. Ele não erra. É uma pessoa que não faz mal a ninguém. Ele não tem nenhum. Ele é puro. O coração dele é puro. Ele não tem pensamentos. Não tem. Isso foi tirado dele também, né? Para que ele não errasse mais. Para que ele evoluísse, né? Ele evoluísse. Então, essa situação dele, a mente dele, né? Ele fala, ele entende as coisas e tal, mas isso foi tirado, né? Ele não tem maldade, ele não fala mal das pessoas, ele não tem sentimento de ódio, de raiva, ele não tem. Ele tem essa pureza muito grande no coração. Quem conhece ele sabe. Então, assim, nessa encarnação, ele não errou. Então, eu tenho certeza, assim, absoluta que ele vai ter um amparo muito grande no plano espiritual, né? Então, Deus provavelmente, a espiritualidade tirou o discernimento, né? Que faz a razão, né? Que faz com que a gente erre muito, apagou isso dele, né? Ele não tem. Então, ele não errou, não tem erro, né? A não ser que no plano espiritual, no desligamento do corpo físico, na hora do sono, né? Ele possa ver dentro dele algum tipo de revolta, que aí eu não tenho como saber. Isso eu não sei, né? Eu não tenho como saber isso, né? Porque quando ele se desliga do corpo físico, o corpo físico tá problema, mas ele, em espírito, eu não sei como ele se vê, como ele sente, se ele tem revolta, ou se ele aceita com resignação essa expiação, porque é uma expiação, não tem como mudar. É uma né? expiação para você também. Para mim também, sim. Para mim, eu vejo até como uma prova, porque eu poderia porque até abrir mão. Você está envolvida na história dele de alguma forma, né? Com todos são, né? certeza. Não, Agora, com sabe o que eu certeza. me lembrei do Emanuel, que o Chico cuidava a gente está falando dessa dor, né? Dessa dificuldade de desprender do outro, principalmente dos que são mais dependentes dos nossos cuidados. O Chico, quando o irmão dele, o José, desencarnou, ele ficou responsável pela família do José. É aquela cunhada que ficou mentalmente, né? Com insanidade mental. Ela ficou, E ele cuidou do menino, que era Emanuel. Acho que era Emanuel José o nome dele. E
E esse menino era completamente deformado fisicamente, mentalmente, com sequelas, e Chico cuidava dele. Quando ele estava próximo de desencarnar, o Emmanuel veio e avisou o Chico que os órgãos internos estavam crescendo e a caixa torácica não. E que ele iria desencarnar em breve, mas que ele não teria dor. Como ele já tinha um certo merecimento, eles não deixariam ele sofrer e ele desencarnaria. E ele desencarnou. E o Chico sentiu muita a falta desse menino. Muita mesmo. Então a gente vê que o Chico, o irmão que tinha contato com o plano espiritual, que tinha um conhecimento da doutrina, que vivia o cristianismo, também sentiu. Isso é natural nas nossas vidas. Isso é natural. Nós ainda estamos nessa faixa de apego. Mas a gente só precisa exercitar. Agora é fácil? Não é. A gente vai conseguir de hoje para amanhã, mas nem pensar. Nós temos os nossos apegos. Precisa só ser trabalhado. Tem que trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar muito. Isso. Nossa. Eu para ser sincero, eu não consigo nem vislumbrar um caminho para isso, para deixar de ser apego. Por exemplo, meu trabalho, eu não tenho apego com o trabalho. Eu gosto muito de comer, por exemplo, mas, por exemplo, eu sou desapegado dessa questão de comida, eu não como carne. Assim que eu tomei conhecimento da doutrina, que comecei a frequentar a mesa mediúnica, li algumas obras, aí falava que a carne apodrece dentro do nosso organismo, tal, que atrapalha. Na reunião mediúnica, eu simplesmente parei de comer carne. Eu fumava quando jovem, parei de fumar porque começou a afetar meu estômago. Então eu não tenho apego a um monte de coisa. Mas filho e esposa, para mim, essa questão, exatamente esse cerne que o livro estava falando, para mim é uma dificuldade muito grande. Eu imagino a Luciene com um menino, deve ser, então, gigantesco, entendeu? Né? Então, realmente, eu não consigo, eu não vislumbro um caminho. Quando eu desencarnar, eu vou ter que fazer um tratamento muito sério nessa área aí, ou então os companheiros vão ter que realmente me tirar muito de perto, para não olhar e cuidar de quem eu amo, porque realmente é muito difícil. Eu realmente não Não, consigo. Cláudio, você vai ser dopado, vai entrar numa hibernação, Coma, coma profundo. Opa, não, Esse, que eles têm jeito para tudo. esse tema realmente é bem complicado. Esses dias eu tava. Rolou algum assunto, coisa de família, alguma pessoa que faleceu no meu trabalho, e eu escutei uma pessoa falando assim: essa vida é assim mesmo. A gente conhece as pessoas, mas a gente não pode se apegar muito à família, não. Então, assim, tem algumas pessoas que podem desenvolver até uma certa frieza em relação a isso, por achar que existe muita dor, por achar que o sofrimento é grande, mas aí é o cuidado, né, que é onde a gente não pode não deixar o amor crescer dentro da gente, né? Não é frieza, desprender, é o que eu falei, um laço, você puxa uma pontinha, puxa a outra e se desfaz. Agora, o nó, você está preso. Exato. Não fica preso emocionalmente a Não é ninguém. nem o 8 nem o 80, é você... Nem 8 nem 80. Senão a gente entra num processo de ser frio. Né? Não é isso. A gente tem sentimentos e emoções. Agora, a gente precisa já visualizar mentalmente, viu, Cláudio? Começar a visualizar. Tá, quando eu desencarnar, como é que vai ser? A gente vai exercitando isso, porque senão é um complicador na nossa vida. Agora, eu estou falando, mas não quer dizer que eu já consiga também, não. Eu sou apegada aos meus filhos. Então, vai ser fácil? Não, mas eu sei que eles já são adultos, são independentes, já se viram sozinhos, vai ser mais fácil. Agora, eu não sei se vai ser, teoricamente seria, mas será que vai? Não sei. Não sei, a gente tem dificuldade de adaptação. De mudança, é uma mudança brusca. Porque tem uma nova realidade, né? Depois do desencarne. Tem uma nova visão. Aí Sim, acaba... uma adaptação, readaptação, a gente vai se readaptar, vai encontrar amores nossos que estão lá, pessoas que nós temporariamente esquecemos. Então, é complicado, mas a gente tem que ter esperança, a gente já tem as ferramentas. Começar a trabalhar isso, para que seja menos doloroso, porque doloroso será.
mas que seja menos doloroso. Agora, a gente precisa, até Luciene estava falando, a gente precisa reconhecer onde estão nossas dificuldades. Por exemplo, isso não é vergonha. Ah, não, porque eu sou espírita. Não, a gente tem dificuldades. Ah, eu reconheço, eu sou uma pessoa apegada, então vou começar a trabalhar isso. Ah, eu sou assim, eu sou assado. Então, a gente vai começar, se eu não reconheço, como é que eu vou trabalhar? Nós temos fragilidade, nós temos dificuldade, nós temos dificuldades mesmo, nós temos várias dificuldades. Então, a gente vai identificando e vai começando a trabalhar. Agora, posar de anjo, aí complica. Né? Posar de anjo complica, eu não vou identificando como é que eu vou acertar, como é que eu vou melhorar. Não é para isso, a doutrina não é para isso, né? Muitos já conseguem, graças a Deus, nós estamos no caminho. Graças a Deus somos todos apegados, estaremos todos mais ou menos no mesmo barco. Quem mais quer falar? Senão dá tempo de continuar para a gente terminar? Dá, né? Então vamos continuar, por favor. Então, vamos lá. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimento, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador, amigo, que respondia em voz firme e impetuosa, demonstrando interesse de irmão. Acabou. Bem, nós não. Alguém quer falar? Nós não vamos para o outro capítulo. Oi. Comenta, por favor. Pode? Olha, a maioria das coisas que nós estamos passando está reverberando agora por conta do nosso passado. Se não tá, se a dificuldade não está, se nós, essa encrenca, nós não arrumamos nessa encarnação, a raiz está lá atrás. Se nós pudéssemos pegar o nosso plano, né, de encarnação, de reencarna, nós iríamos ver que nós estamos, como diz o ditado, colhendo o que plantamos no passado. Nada vai chegar para nós sem um destino certo. Não vem por acaso, não errou. Nós não estamos sendo punidos, nós estamos sendo corrigidos. Então, a gente deve sempre pensar em tudo que nós estamos passando como correção de débitos do passado ou débitos já desta encarnação. Espero ter respondido. Se eu não respondi, a irmã coloca, ou o irmão coloca. E tudo é aprendizado, né, Rita? Tudo é Quando aprendizado. nós estamos passando algum problema na nossa reencarnação atual, isso é um momento que Deus achou de melhor para nos ensinar alguma coisa. É um momento em que nós estamos preparados a enfrentar a situação, né? E a partir daí seguir o caminho, né? Se a gente for observar, os obstáculos, os problemas vêm sempre com o ensinamento. O objetivo é o ensinamento. Essa é a nossa melhor encarnação. Boa noite, Letícia. Então, o que acontece é o seguinte, assim, eu que fui, né, criada na igreja evangélica... Deixa eu só te falar uma coisa, falar uma coisa para você, Letícia. Nós estamos sendo gravados. Não, então, tudo bem. Dá para você não contar nada seu íntimo para você não ficar exposta. Não então, é tá nada bom. demais, não. Tá bom, então. Então, assim, eu comecei a deixar de ir
há bastante tempo, porque eu comecei a ter via muitas coisas, sentia algumas coisas, tinha algumas, não sei se é assim que vocês falam, né? Vou falar do jeito que eu aprendi eu de muitos anos. As visões, né? Tinha visões, sentia presença, amigo do meu esposo faleceu, eu vi, ele falou comigo para o meu marido não ficar triste, porque ele estava num lugar bom, para ele não ficar chorando. Enfim, aí eu fui vendo. Só que o que me fez deixar de igreja evangélica e procurar as minhas respostas foi que tudo era do demônio, tudo era isso, tudo era aquilo. E, e no meu ver, assim, é a primeira vez que eu participo da reunião com vocês hoje, e já fui uma vez no centro na semana passada. E a minha dúvida é em relação à reencarnação, porque eu sempre aprendi que depois que você falece, né, você morreu, você espera a vinda de Jesus Cristo, e uns são salvos e outros não. Entendeu? Então a minha dúvida foi nesse sentido. Não sei se é fácil explicar, né? Eu vou falar dessa questão. Bom, João Evangelista apresenta Deus como Pai. Você acha que Deus, sendo esse Pai amoroso que Jesus apresenta, assim também, deixaria uns salvos e outros não? Quer dizer, uns estão condenados à danação eterna, não adianta fazer oração, não tem outra oportunidade. E nós, como pais humanos, damos outras chances aos nossos filhos. Não tem muita lógica. A doutrina espírita não tem essa questão nem de demônio, nem de anjo, nem de céu, nem de inferno. E nós vamos colher o que nós plantamos das nossas ações do passado desta encarnação. Mas você só vai conseguir, Letícia, frequentando o mesmo centro, porque nesse pouquinho de tempo não daríamos para responder tudo e seus questionamentos. Com certeza. Eu Conforme entendo. conforme você for estudando e lendo e ouvindo palestra, vai começar a fazer sentido para você. E é importante você ter eu esses desisti, questionamentos. por causa disso, por causa dos meus questionamentos, como eu falei, eu não sei se é assim que vocês falam, né? Se são as visões, que eu já tenho desde nova. Às vezes as coisas que eu escuto, ou às vezes eu sei as coisas antes de acontecer. É uma loucura, assim. E algumas coisas que eu passei comigo, nada muito grave, mas que eu questionei muitas vezes, assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Né? Se eu tento sempre dar o melhor, por que eu estou passando por isso agora? Foi aonde eu procurei na internet e achei o centro ali em São Gonçalo. E porque se é uma prova, se Deus está te provando, por que ele está provando você e não prova outras pessoas? Por que ele escolheu você para a prova? Se um professor de escola não dá, por exemplo, eu não dou a prova só para alguns alunos, para os alunos que nós não temos afinidade, eu dou uma prova para todos, né? Claro que Deus não age assim, porque cada um vai fazer a prova de acordo com as suas necessidades, né? Mas aí Deus escolhe, não, ele está te provando. Provando o quê? O que eu fiz para ele me escolher? Eu até falei com o seu João, né? Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Até falei com o seu João, a vez que eu fui lá, que eu falei assim, eu não queria ver, eu não queria escutar, eu não queria, simplesmente não queria. Né? Aí, na igreja, você tem que pedir a Deus para tirar essas coisas que você tem. E o seu João me falou totalmente ao contrário, né? Teria que trabalhar isso aí. E me interessou, de certa forma, entendeu? Só que, às vezes, me incomoda um pouco, sabe? De ver ou de escutar, me incomoda um pouquinho, não vou mentir, não. Mas, não é fácil, realmente, né? Mas Deus não tira, né? Porque você pediu isso no plano espiritual, veio com essa bagagem, agora você só precisa aprender a usar, né? Com o tempo, você vai aprender e vai ficar mais fácil. Eu vou dizer que às vezes você não vai ficar tão doloroso, mas vai ficar mais fácil. Você se acostumar e saber lidar. E isso vai ficando mais adestrado também. É questão de tempo. Tá, Letícia? Seja bem-vinda, então, tá bom, à nossa casa. Obrigada. Bem-vinda ao nosso estudo, que você
Responda os seus questionamentos. E apareçam outros, viu, Letícia? Não, é porque hoje eu não trabalho à noite, aí deu para participar. Não, estou dizendo que você responda os seus questionamentos e que apareçam outros. Ah, sim. Tá bom, obrigada. Tá bom. Letícia, e também quanto mais você estudar, quanto mais você ler, mais você vai desmistificando, vai sabendo controlar. Isso é o conhecimento vai te libertar desses medos. É muito bom o conhecimento. A doutrina espírita ele tem um embasamento muito, né? Eu não tenho medo, só que como a doutrina é diferente, né? A gente, na religião que eu vim, pede para tirar. Não, você não quer, você tira. Tira isso, pede a Deus para tirar as coisas que você vê, as coisas que você escuta. Enfim, não é sempre, pelo amor de Deus, não é igual filme, eu vi aquilo ali. Não, não é isso. Mas, de vez em quando aparece, e não é medo. Não é medo, eu já tive medo quando eu era mais nova. Hoje eu não tenho mais medo. Hoje eu quero só me conhecer nesse sentido. Mas o conhecimento vai te ajudar, com certeza. E nós também. Eu só quero fazer um adendo que nós em nenhum momento estamos criticando outras religiões. Todas são, né, levam a Deus. Cada um fala de acordo com o seu entendimento, né? A doutrina tem uma forma de ver, de enxergar, e tem mais respostas. As outras religiões também têm as suas respostas, e cada um no seu momento, né? Nenhuma é melhor do que a outra, e com o tempo a gente vai... Às vezes aquela religião já não nos responde mais, nos é lícito buscar outras respostas. Mas todas as religiões são, desde que elas nos façam crescer e evoluir, são todas bem-vindas, né? Nós não temos preconceito nenhum. É a busca. Cada um está num degrau da escada. Nenhum está melhor ou pior do que a outra. Cada um de acordo com com o seu entendimento, sua evolução. Às vezes aquela já não responde mais. E a gente vai buscando outras, né? Até que nos sintamos adaptados e felizes. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, pedindo a Jesus, se ninguém quiser falar mais nada, pedindo a Jesus amparo para o nosso final de semana. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Olha, gente, obrigada. Olha, nós vamos passar vergonha no plano espiritual, hein, gente? Estou avisando. Falei, Rita, eu estava falando aqui, Rita, eu posso fazer, só que o microfone estava desligado, fechado. Mas faz então a Lívia. Tchau, gente. Boa noite.